Olá pessoal, eu sou Frank Hayashi, estamos na Dragon Computadores. Bateu uma nostalgia porque estou aqui ao lado de dois computadores top de linha, um de cada geração, do passado rumo ao futuro. Para entrar em detalhes, me acompanhem, dê uma olhada na configuração monstro de 10 anos atrás ou mais, né? Aqui você vai ter exemplo de tecnologias que estavam começando na época, como o water cooler, ó. Um water cooler de duas fãs aí. Aqui, ó, uma das primeiras marcas a lançar um water cooler de fábrica lacrado, que é o H80i da Corsair. Essa geração começou a fazer referência a muitos equipamentos de competição que na época eram utilizados nitrogênio ou water cooler para o berço, né, dos campeonatos. E aqui é um processador que foi considerado o mais forte da categoria para o modelo da AMD, que é o 9590FX. Ele está numa placa-mãe apropriado para esse tipo de processador, que é uma placa de competição, uma 990, com uma placa de vídeo também da AMD, já na época era Radeon, memórias da família DDR3, foi as memórias que mais tempo ficou no mercado. Até hoje você encontra computadores antigos aí rodando com memória DDR3, só que o tempo vai passando e hoje a gente utiliza a geração DDR5. Para finalizar aqui, ó, o tamanho do gabinete é o que mais chama atenção. Gente, aqui eu tenho um carinho especial por esse tipo de máquina. E esse gabinete aqui é considerado hoje, até hoje, o full tower, é os gabinetes gigantões ali, porque eles tinham muito espaço, né? Tem muito espaço para vários tipos de peças de periféricos ou para armazenamento, né, de dados. No caso aqui os HDs, que hoje estão ficando obsoletos, né, para esse tipo de configuração. Olha aqui, ó, uma gaiola de HD, estilo servidor. Você coloca 1, 2, 3, 4, 5, 6 HDs, né? Na época utilizava muito o sistema RAID, tanto para velocidade como para espelhamento. E hoje você encontra até nos dispositivos NAS, que é aqueles estojos que servem para uma nuvem pessoal particular, por exemplo. Que nesse tipo de gabinete o espaço tem que ser bem amplo, né? Só que hoje em dia as coisas ficaram mais sofisticadas, né? Levando ao público entender que não precisa de algo tão grande assim para ter performance, beleza e funcionalidade. Eu vou te dar agora o outro exemplo, saindo do passado e indo rumo ao futuro. Bom, aqui temos um gabinete da mesma marca daquele outro antigo, que é o NZXT. Ele é considerado um full tower, só que é um pouco menor do que o outro, mas a estética dele já chama bastante atenção, porque é uma estética mais minimalista, mais discreta, e visualmente falando, eu falo que é muito mais bonito e atraente, porque hoje a tecnologia está bem nessa vibe, né? É tudo mais simples, organizado, e é isso que continua atraindo a gente que gosta de computador, gosta de tecnologia, a montar essas belezinhas aqui para soluções de vários tipos de situações. Aqui eu vou entrar em detalhe ao tipo de cooler de refrigeração para o processador, que difere do water cooler. Esse é o convencional cooler de torre, enorme, né? Mas bem eficiente para aplicação. A troca de fãs. E um detalhe, viu? Um cooler desse aqui pode equivaler ou ser até superior àquele outro ali. Embora os processadores estejam com mais potência, eles consomem um pouco menos de energia do que aqueles da época de 10 anos atrás. Não há necessidade de tanta fã para refrigerar um equipamento como o processador ou até mesmo o ambiente interno do gabinete do computador. E aqui outros detalhes interessantes, que é a disposição dos cabeamentos, ou do cabeamento, né? Tá muito mais clean, muito mais organizado. E aquele detalhe sobre o HD que eu tinha mencionado. Não há mais necessidade, porque hoje tudo que é tecnologia em armazenamento
você tem velocidade, consumo menor de energia e mais durabilidade e segurança por conta dos dispositivos M2 ou SSD. Estão um pouquinho escondidos aqui, ó, porque ficam embaixo da placa de vídeo ou embaixo do processador. Bom, e para finalizar aqui a cereja do bolo, né, que é o processador dessa máquina, é algo que hoje chama muita atenção por ele ser único no mercado. Esse aqui é o modelo R7 7800X3D. Ele foi desenvolvido quase que exclusivamente para o pessoal que gosta de jogos. Curiosidade sobre esse processador é que ele tem uma memória cachê muito maior do que os processadores convencionais. Esse é um detalhe bem interessante. E aqui as memórias da geração DDR5, que é um detalhe assim interessante, o pessoal fica comparando geração de memória, né? Eu diria assim, que memórias DDR3 como da outra máquina ali, elas teriam menos eficiência, performance do que a DDR5, é óbvio, mas qual que seria essa diferença? Mais ou menos assim, tá? Não é uma regra, mas pela minha experiência aí de uso. 16 GB da memória DDR3 aqui perde para 8 GB de DDR5. Um exemplo bem simples, tá? Mas é possível calcular dessa forma. Naquele tipo de máquina de 10 anos atrás, você poderia chegar a 128 GB de memória, dependendo do processador. Mas uma máquina dessa, eu já montei, claro que não com esse modelo de placa, né? Mas com o mesmo processador, até 256 GB de memória, por exemplo. E pode crescer, pode aumentar, mas aí é outro tipo de equipamento. Sobre a placa de vídeo, hoje é o item indispensável para qualquer jogador, ou até mesmo para pessoal ou até mesmo para os profissionais de design, de edição de vídeo, ou até mesmo os YouTubers aí presentes no online, né? A placa de vídeo é uma RTX 4070, uma placa de vídeo que ela não é a top, mas também não é básico. É uma placa que eu diria um custo-benefício para qualquer tipo de aplicação, especialmente jogo. Bom, é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Gostaria de saber agora de vocês o que vocês acharam. A máquina do passado ou a do futuro? Qual vocês gostaram mais?